Prepare-se para uma sequência onde o terror se encontra com o mais puro absurdo. O que acontece quando um predador noturno decide que a paternidade é a sua nova vocação? Uma reviravolta tão chocante que vai te fazer questionar. Será que a cegueira realmente impede alguém de ver o óbvio? Bom, descubra agora. E aí, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e sejam bem-vindos ao Scriptando. E o filme de hoje é O Homem nas Trevas 2. Ah, esse filme. Sabe aquela sequência que simplesmente ninguém pediu, mas que de alguma forma nos entregou uma experiência cinematográfica tão única, por assim dizer? Bom, depois do sucesso estrondoso que foi o primeiro filme, a expectativa para a continuação era alta. Ou talvez nem tanto, ou talvez nem de muita gente. Porque afinal, teríamos mais do mesmo suspense claustrofóbico, mais daquele terror psicológico? Bem, a resposta é sim e não. Na verdade, tá mais pra não. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, onde o suspense dá um lugar ao absurdo e o terror, digamos assim, que ele se transforma em uma comédia de erros. Bom, se você tiver senso de humor, né? Tanto quanto peculiar, diria. No primeiro filme, a gente, é apresentado ao Norman Nordstrom, que ele é tido como um monstro e ele é a chave lá de todo o enredo do filme. Só que nessa sequência, em O Homem nas Trevas 2, digamos que os roteiristas, eles decidiram ali dar uma nova roupagem ao nosso anti-herói, por assim dizer. Porque agora ele é um pai de uma menininha e ele é um pai super protetor e meio que o filme inicia com ele ensinando formas dela sobreviver e formas dela lidar com o perigo. É meio confuso porque você espera que fosse uma coisa seguida do primeiro filme, algo direto, uma continuação direta, porém não é uma continuação direta, tá? Você fica meio perdido ali, que no início você não entende bem de onde é que surgiu a menina, aí você não sabe se isso é antes do primeiro filme ou se ele é depois do primeiro filme. Fica esse questionamento meio aí duvidoso. Só vale lembrar, rapaz, que vai ter um pouquinho de spoiler aqui neste vídeo, tá? O Norman, então, tem essa filha, que é como eu falei, que ele acaba resgatando ela de um incêndio, né? E o nome dela é Phoenix. Por que será, né? Não sei se os roteiristas quiseram meio que colocar isso aí como uma história de redenção para o personagem, porque, tipo, ele meio que fez, não é um personagem lá muito bom, mas em teoria, no primeiro filme, ele meio que só se defendeu dos invasores da sua casa. O que as pessoas esperavam que ele ia ser um cego meio bobão e na verdade nada disso, né? Então eu não sei bem se compensa esse arco aí de redenção que talvez tenham tentado colocar. Não sei. Diga-me aqui nos comentários o que é que vocês acham. Pra mim, não é bem uma visão sobre uma história de redenção. Ou pelo menos não da forma em que a gente esperaria que fosse. Porque quando a gente pegamos os personagens, eles vivem ali bastante isolados. E uma menina lá que faz entrega para o Norman vai pegar algumas coisas e levar. E ele deixa a meninazinha e com ele deixa a Fênix e com ela, junto com o cachorro que eles têm, né? Que se chama Shadow, Sombra. E nesse meio tempo, quando a menina e a entregadora estão lá num posto de gasolina, do nada aparece um cara meio estranho ali, que eu achei uma cena muito bizarra, porque ela tá no banheiro, ele aparece ali, você fica meio na dúvida se ele vai ser um predador sexual, se não vai ser. Acaba que ela meio que dá umas pistadas ali nele, com a ajuda do cachorrinho, né, do Shadow, e volta pro carro da menina. A entregadora olha assim meio, isso aqui não tá me cheirando bem, isso aqui não tá legal. Aí eles saem, o cara lá meio estranho resolve entrar no carro, fala pro outro cara, ó, segue aquelas duas ali, bora, pode seguir, segue. E você fica sem entender, mas tudo bem, vamos. Até que com o retorno da menina, começa a acontecer sucessivos acontecimentos meio confuso, né? Bom, esse grupo resolve parar lá a entregadora, aí a gente descobre que ela é uma ex-militar. O que que acontece? Eles de arrasta com a menina. Não entendi muito bem ali qual foi o contexto da história dela, porque quando ela foi apresentada eu pensei que ela ia ser uma personagem ali importante, no fim das contas não foi. Eles chegam lá na casa do Norman, né? Primeira coisa que eles fazem, adivinhem só, sim, eles atraem o Sharon lá pra floresta. Quando o doguinho chega lá, também vai de arrasta.
E aí começa aquele suspense e aquele terror psicológico que a gente meio que estava esperando que fosse ter no segundo filme, né? Já que a premissa do primeiro é muito parecida. E a sequência, esperaríamos o mesmo, né? Até que a gente descobre que esse grupo aí de criminosos estava querendo sequestrar a Phoenix. Por quê? Nem ideia de patavidas, porque você não, meio que você não entende. O filme vai sucedendo acontecimentos e você fica meio que se perguntando por que raios um grupo de pessoas resolve invadir a casa de um homem que é cego com uma filha. Porque até então você não foi apresentado a um contexto. Para você aparenta ser somente um grupo de criminosos meio sádicos que não tem meio o que fazer. Mas ok, dentre tudo isso, vamos encontrar um pouco os pontos positivos dessa sequência. Eu particularmente acho a atuação, né, do Steve Lang como Norman, que ele continua sendo um dos pontos chaves, porque ele trabalha e ele interpreta muito bem todas as cenas de ação, todas as cenas de terror, todas as cenas daquele suspense psicológico, ele entrega bastante. Para mim, ele faz uma performance completamente visceral e convincente, de certa forma. Eu diria até carismática, sabe? Já que a sua presença em cena, ela é inegável, porque ele consegue carregar o filme nas costas, mesmo quando o roteiro parece estar tentando meio que sabotá-lo, parece que está tentando levar você para outro lado e você começa a ficar, que não tem muito sentido isso? Mas as cenas de ação e violência que são ali apresentadas, sem dúvidas, elas são bem intensas e bem coreografadas para o contexto no qual ela está inserida, né? Nessa sequência, a gente inclusive é apresentado a certas formas um pouco mais criativas, tanto na parte das mortes, como na parte de combate e de como o Norman ele usa de furtividade e de certos artifícios para poder impedir tais criminosos, né? Digamos lá, o grupo lá a conseguir o que eles querem, né? Ok que ele falha algumas vezes? Sim, ele falha algumas vezes. Mas se ele não falhar, a gente não teria todo o enredo da história, né? E o que falar do visual do filme? Bom, pra mim, o filme ele é visualmente escuro e dá aquela sensação meio opressiva, sabe? Que contribui ali com aquela atmosfera de terror e suspense que o filme quer passar. Porque a casa de Norma, ela é mais uma vez personagem à parte da história, porque ela é cheia de sombras e armadilhas, a iluminação ela é usada de uma forma bem eficaz ali para criar aquele suspense, destacar a cegueira do Norman. É um filme que, ao meu ver, pelo menos, ele parece ser tecnicamente bem feito. Tem uma cena ou outra que talvez deixe um pouco a desejar, como a primeira cena do início, lá quando a câmera pega de fundo a meninazinha caminhando depois do incêndio, ficou um pouco bizarra, porque ficou um CGI meio mal feito. Ok, confesso que ficou. Mas as demais cenas compensa. É muito bem feito. Você se sente ali envolvido pelo suspense do filme, sabe? E justamente por ter esses pontos positivos é que a derrapada na narrativa se torna mais frustrante. Porque é como se a gente tivesse um carro de luxo com um motor bem potente, só que ele anda em marcha ré, sabe? Porque aí você não sente tanta complexidade, por conta que para mim o roteiro foi um roteiro bem vago, foi um roteiro bem raso, bem previsível. Vamos para os pontos que, na minha opinião, fazem o Homem nas Trevas 2 ser uma experiência um tanto quanto divisiva. Porque tem alguns pontos que eu acho que prejudicou toda a narrativa e a boa experiência que o filme poderia trazer, como foi o seu primeiro, né, o seu antecessor. Para mim, um dos maiores problemas do filme é quando eles tentaram inverter o papel do protagonista, né? No primeiro filme, o Norman ele é apresentado como vilão, digamos assim. E nesse, eles meio que tentam humanizar o Norman e torná-lo em um anti-herói. Só que eu acho que talvez isso funcione um pouco como um tiro no pé, porque simplesmente não funciona. Torna uma coisa que do nada ele decidiu, encontrou a menina na rua lá, deitada, caída no chão, decidiu salvar, cuidar dela, torná-la ela filha, mas o passado dele não deixa de ser aquele enorme elefante branco no meio da sala. Então, assim, eles tentam trazer uma forma de redimir, de mostrar que ele era daquele jeito porque era preciso que fosse. Além disso, a trama ela é absurdamente previsível. A motivação lá dos sequestradores, elas são tão genéricas que, olha, na verdade, ela poderia ter sido tirada assim, sabe, daquele gerador de filmes clichê de terror. Porque você olha, quando você entende o que eles foram fazer, você fala, óbvio, já entendi, né?
Já entendi a sacada. Porque na cena lá que o cara, né, tira o capuz e mostra lá pra menina que ele tem uma mechazinha branca e que fala pra ela, eu sou teu pai, ele que te sequestrou de mim. Você fala, isso aqui não tá legal, ele não quer sua filha de volta. Alguma coisa aqui tem por trás disso. E adivinha só? Tem. Só que o motivo é um motivo tão frívolo e tão assim que você fica, ai, nossa, sério? Sério mesmo, cara? Aí o filme, ele meio que tenta colocar ali as cenas de ação e um pouco de suspense para tentar minimizar a falta de coesão da narrativa. Só que você é apresentado a personagens que são minimamente interessantes e que faz que tudo pareça ser sem propósito e uma violência gratuita. Os diálogos são fracos, são diálogos extremamente expositivos, que às vezes você fica meio que com aquela sensação, sabe, de que eles estão lendo um roteiro uns para os outros, como se fosse um ensaio, porque não tem muita sutileza, não há nuances. E as tentativas que eles tentam de criar momentos ali de emoção, de drama, falham miseravelmente, porque a gente simplesmente não se importa mesmo com o que está acontecendo, porque você não foi cativado por nenhum dos personagens, nem a meninazinha ali, a Phoenix, te dá aquela emoção, porque ela não foi muito bem construída. Aí, por exemplo, eles botaram, né, o personagem lá da Hernandez, né, que é a entregadora, que talvez eles pudessem ter construído um arco melhor para ela, mas eles dão simplesmente 2 minutos de cena para a mulher, só para mostrar uma cena completamente gratuita de violência. Porque, por exemplo, se o objetivo deles era somente ir lá atrás da menina, da Phoenix, por que eles tinham que matar a Hernandez? Só para fazer uma cena bonita? Bah, bonita. E mais uma vez, a motivação dos sequestradores, ela é tão rasa que para mim ela ficou ali apenas como uma forma de justificar os obstáculos para que o Norman pudesse demonstrar suas habilidades de combate, sabe? O que é uma pena, porque a gente tem um vilão ali, né, ou um anti-herói, como eles quiseram colocar agora, muito bom e que talvez desse para criar um enredo muito, muito melhor. Por exemplo, se eles tivessem mantido tudo acontecendo ali dentro, somente dentro da casa do Norman, que dava aquela sensação mais de claustrofobia, com muitas armadilhas, com várias formas, só que não, inicia-se ali na casa do Norman até que eles saem de lá, sabe? Aí eu acho que meio que se perde ali. E no final, a mensagem que o Homem nas Trevas 2 ele tenta passar, bom, se é que tem uma mensagem, ela fica no mínimo bastante confusa, porque o filme ele parece querer nos fazer simpatizar com um personagem que em sua essência é um sociopata, digamos assim. Porque a tentativa meu ali de redenção do Norman, ela é tão superficial que chega a ser um tanto quanto ofensiva. Ele não é bem um anti-herói complexo, sabe? Ele é um cara que teve seus traumas durante a guerra e que cometeu alguns crimes quanto tanto atroz. Que aí nesse momento ele se vê completamente diferente, porque ali ele está em busca para proteger a sua filha, né? Que ele a tem como filha. Inclusive, numa das falas, ele fala, olha, eu já perdi uma filha, eu não vou perder outra. Você fica meio assim, ok. E eles também, né, colocam lá que ele é um protetor dos animais. Isso aí eu gostei, porque eu fiquei com muita dó quando mataram o Shadow. E, né, depois o cara lá, um dos sequestradores, leva um doguinho também, né? E, pô, ele tá lá lutando, o doguinho, né, tentando lutar com o Norman prende ele, o cara simplesmente joga um molotov na casa, a casa começa a pegar fogo, o Norman vai lá, salva o doguinho, não salva porque ele vai ser útil, ele realmente salva porque ele não quer deixar o doguinho morrer. Aí depois ele descobre que o doguinho pode ser útil, e o doguinho foi bastante útil, por sinal. Pelo menos o doguinho não morreu. Fiquei feliz com isso. E de certa forma, eu chego a uma conclusão de que o filme ele teve medo de ser inteligente, quis fazer um pouco diferente do primeiro, mas trazendo coisas semelhantes e que no final ele se tornou apenas barulhento. Porque a gente começa a observar, né, que o filme ele tenta mostrar o Norman como uma figura paterna, só que ela é um tanto quanto bem distorcida e um tanto quanto perturbadora, porque o Norman, como pai da Phoenix, ele é um homem que a mantém isolada do mundo e a treina para ser uma máquina de combate. E assim, a relação entre eles é meio que apresentada como um laço de amor e proteção, mas que, na minha opinião, ela fica meio impossível de ser ignorada a presença ali de uma certa manipulação. Porque o filme ele tenta romantizar essa dinâmica, o que para mim é um tanto quanto problemático. Porque se torna uma representação bem distorcida do que realmente é paternidade. Em vez de gerar um pouco de empatia, acaba gerando um pouco de desconforto. O que nos leva a ver que a falta de originalidade ele acaba se tornando como se fosse um pecado capital. Porque o Homem nas Trevas 2, ele recicla
elementos do primeiro filme, só que ele não adiciona nada de novo ou de interessante, embora eles achem que estão fazendo, como essa narrativa do sequestro da Phoenix, que na verdade se chama Tara. Porque no final das contas mesmo, a sequência ela não consegue se desvencilhar da sombra do seu antecessor. E acaba se tornando apenas mais uma cópia pálida e desnecessária de um filme que foi muito bom e que fez muito sucesso. Aí você vai me perguntar, então, Cass, O Homem nas Trevas 2 vale a pena? A minha resposta é simples. Bom, depende do seu critério. Vale a pena para se entreter? Vale. Todo filme, livro, qualquer coisa para um entretenimento ali saudável, digamos, vale a pena. Se você vai tirar coisas boas dele, talvez nem tanto. Se ele vai ser um filme extraordinário, acho que a resposta é muito, mas muito negativa. Se ele supera o primeiro, jamais. Porque se você está esperando que ele vai trazer aquele terror psicológico inteligente com reviravoltas surpreendentes que a gente teve no primeiro, meu conselho é reveja o primeiro e fique somente nele. Se você é um amante de suspense e terror psicológico, eu te aviso que esse filme ele não vai te prender. Porque o terror não te assusta, o suspense psicológico não te deixa naquela expectativa e o drama não te emociona. No final das contas, O Homem nas Trevas 2 é a prova de que nem toda história precisa de uma continuação. E que, por favor, parem de fazer continuações desnecessárias. Porque, às vezes, o mistério e a ambiguidade eles são mais poderosos do que qualquer explicação forçada. Mas a decisão final sempre é sua. Assista por pôr sua conta em risco. E se você gostou muito desse filme, tô dizendo muito, porque eu gostei. Não gostei assim, sei, sabe? Entreteve. Mas se você gostou muito dessa sequência, a gente precisa conversar um pouco sobre os seus gostos peculiares. Mas não se preocupe, eu não vou te julgar. Ou talvez sim, um pouco. Talvez muito. Ou talvez não. Bom, quem sabe? E é isso, rapaz. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Dá dica também aqui de outros filmes, séries. Que coisas que vocês querem que eu traga aqui no canal. Não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram, cas.benjamin, pra gente ter um contato aqui, ó, mais direto, mais supimpa. Quem é que fala supimpa? Ninguém fala supimpa. Bom, e é isso, rapaz. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar aquele like, de compartilhar e do seu comentário, que é muito importante. A gente se vê no próximo. Abraço do meu lugar do mundo e tchau!